a história que eu vou falar agora ela é um pouco mais compridinha, cara. No dia, também estou indo, eu fui para 1500, agora eu vou para os idos de 1300. Nossa, vai estar voltando no tempo aí. Estou voltando no tempo, cara, mas exatamente no dia 24 de junho de 1374, estourou na Europa o primeiro grande incidente de mania de dança na Europa medieval. Começou na cidade alemã de Aachen e se espalhou para outras cidades europeias, principalmente França, Espanha e na própria Alemanha. Esse episódio recebeu o nome de Dança de São João para São João Batista e é um exemplo de um dos fenômenos sociais mais estranhos da Idade Média na Europa, né? A gente tem aí uma pintura que, se não me engano, é do Bruegel, mostrando, demarcando aí esse episódio histórico, né? O que aconteceu? Algumas pessoas começaram a dançar e elas pareciam incapazes de parar de dançar, né? E logo outras pessoas se juntaram com eles ali, e alguns relatos dizem que os dançarinos mal paravam para comer ou dormir por dias e às vezes semanas, e ficou claro que os participantes eles não estavam afim de dançar, eles foram descritos como fazendo caretas, estavam exaustos, muitas vezes com dores, tremedeira, se contorcendo, e continuavam dançando, né? Isso daí que eu estou falando é um evento que foi documentado em 1374, mas também há relatos de um evento que aconteceu em 1020 em Bernburg, onde 18 camponeses também dançaram loucamente em volta de uma igreja, né? Um outro caso que também foi bem documentado ocorreu em 1518 na cidade de Estrasburgo, chamado Dança de São Vito, né? Uma mulher chamada Fra Trófea, ela começou a dançar incontrolavelmente nas ruas e não parou por 6 dias. Cerca de 100 pessoas se juntaram a ela em uma semana e no final do mês tinha 400 pessoas dançando sem conseguir parar. Isso é uma dança contagiante, hein? Rapaz. Contagiante ou contagiosa, né? Vamos ver o que vira. Talvez seja contagiosa. Não tinha o antivírus do McAfee ainda. Não tinha. E não sei se ia funcionar. Porque, na verdade, os caras não sabem muito bem por que isso aconteceu. Tem uma história aí associada nisso daí, né? O que acontece aqui? Alguns exemplos dessa mania de dança, eles continuaram a ocorrer em toda a Europa do século XIII até o século XVIII, né? E casos semelhantes, que eles chamaram de tarantismo, ocorreram na Itália. A população local ela achava que tinha sido mordida por uma espécie de aranha venenosa, a tarântula, né? E dançava compulsivamente num esforço de tentar se curar disso, como a gente faz com cachaça, né? Tomou muito, vai dançar um pouco para ver se evapora esse álcool. Não é mesmo? Suar até evaporar o veneno aí. Exatamente. Eles achavam que tinha a ver, eles chamaram de tarantismo isso, né? Será que o estilo tarantela de música tem a ver, não? Cara, boa pergunta, mas eu acho que pode ter a ver, sim. Pode ter, porque inclusive estamos falando da Itália, né, cara? Então pode ter a ver, sim, essa dança compulsiva, né? Eu vou pesquisar isso daí, vou trazer essa informação para a gente da tarantela, vou anotar aqui no meu caderninho, né? A opinião hoje é dividida sobre o que realmente causou essa mania de dança, né? Na época, alguns peregrinos religiosos, eles viajavam e passavam ali pelas cidades, e eles acham que eles chegaram a instigar as pessoas a dançar, mas os próprios peregrinos, eles dançavam, mas por escolha, e claro que em algum momento eles se cansavam e paravam, e o pessoal dançava até morrer. Muita gente morreu de exaustão, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, né? Os AVCs, que o pessoal ficava exaurido mesmo, né? Um outro diagnóstico provável é o negócio da histeria em massa. Era a Macarena da época. Não é, cara? Começou a tocar, o pessoal instantaneamente começa... É daí que vem a expressão dançou, nenê. Dançou, nenê. Pois é.
Outro diagnóstico provável é que isso aí era uma histeria em massa que era provocada pela combinação de estresse e crença supersticiosa. E uma sugestão mais palpável é o envenenamento por cravagem do centeio, que produzia alucinações semelhantes às alucinações do LSD, né? Essa cravagem aí, o que era essa cravagem? O centeio, ele cria, é possível que ele crie um fungo que acaba se chamando esporão, né? Vulgarmente chamado de esporão ou cravagem. O nome científico dele é Claviceps. É um gênero de fungo que pode aparecer em uma erva ou em um cereal, que ele inclui cerca de 50 espécies e todas elas tropicais. Esse fungo, ele infecta o centeio e outros cereais, produzindo alcaloides que causam o ergotismo, que é o envenenamento por ergot, tá? Essa cravagem, ou esse ergot, ele não contém a tal da dietilamida de ácido lisérgico, que é o LSD, mas ele contém a ergotamina, que é usada na síntese do ácido lisérgico. Então, pode-se, uma das crenças, né, se acredita que pode ter sido causado por essa ingestão de um centeio contaminado, e por isso as pessoas dançavam como se tivesse tomado LSD. Você vê, o Woodstock no século XIII. Pois é, só que involuntário, né? O pessoal nem sabia que isso ia dar algum tipo de alucinação, né? Na verdade, século XIV. Pois é. Não sabia. Muita gente morria também nessas épocas aí, Idade Média e tal, porque bebia muito em taças de chumbo, né? Ia soltando chumbo e ia acumulando no organismo envenenamento por metal pesado. Depois que descobriram isso, é que deixaram de fazer taças de chumbo, né? Então, imagina quantas coisas devem ter sido causadas por elementos até naturais, mas venenosos, ou como esses fungos que você falou, e a pessoa não sabia, né? Porque não tinha uma ciência desenvolvida a ponto de estudar esses materiais todos e saber o que é fungo, o que é um alucinógeno, o que é um metal pesado que vai contaminar. Pois é. Que loucura isso da dança, hein? Não é, cara? Pois é. Deve ter a ver com alguma coisa relacionada, de certa forma, com a higiene, né, alimentação, porque parece que, né, recentemente não tem acontecido, né? Então, pelo menos na sua pesquisa aí, acho que você não viu nada muito recente, né? Então, acho que eles falam... a higiene da alimentação, ultimamente, já eliminou essa possibilidade, talvez, né? Eles falam entre o século XIII e século XVIII, né? Não falam nada de século XIX, XX e XXI, né? Que é onde a gente está. Que loucura isso, hein? Isso é uma coisa inusitada, né? Pois é. Tá aí meu link com a música. As pessoas dançavam sem música, cara. Poxa vida. Você sabe que nesse evento aí de Estrasburgo, né, que é de 1518, eles acharam que isso daí tinha a ver com o sangue superaquecido. Então eles incentivavam as pessoas a se cortar. Isso a gente está falando dos gestores ali da cidade, né? O conselho da cidade, né? Eles sugeriram que as pessoas se cortassem para sair aquele sangue do corpo, né? E chegaram a botar músicos, abriram espaços e botaram músicos para eles dançarem mais e arranjaram até homens bem fortes para apoiar os dançarinos para que eles pudessem continuar dançando. Que loucura, hein? E só foi piorando. Bom, a ignorância, né? Você vê a disparidade do conhecimento científico há 700 anos atrás e hoje, né, Marcelo? Você vê aquelas cirurgias que o pessoal fazia de abrir a cabeça, choque elétrico. Tem muito tempo que se achava isso mesmo, que você tinha que tirar o sangue contaminado da pessoa, tanto é que punha sanguessugas, ou então chamava, o cara estava envenenado, alguma coisa, chamava quem? O barbeiro, porque ele vinha lá com a lâmina para cortar no lugar certinho, com a navalha, para drenar um pouco do sangue da pessoa, né? Loucura. Eu li um livro de um psicólogo aí que ele fala sobre depressão e nessa época aí de Idade Média,
eles tinham esse negócio do sangue negro, sangue quente, que eles acreditavam que isso causava essa histeria de algumas pessoas, e eles não conseguiam definir isso como uma depressão. Acabavam achando que era alguma loucura. Né? Era chamado de melancolia também. Né, melancolia, exatamente. E eu acho bonita uma visão de um médico que eu vi recentemente, que ele fala assim, cara, esquizofrenia, depressão, essas coisas, ele não considera nada disso como doença. Né? Ele fala que a sociedade ela impõe que se a pessoa não consome ou não produz, a gente tem que achar uma doença para essa pessoa, né? Porque não pode, é uma sociedade consumista, né? Então, se ela não está consumindo, não está produzindo, a gente tem que achar uma doença. Então, ele não considera isso como uma doença, ele considera um comportamento. Ele cita uma coisa muito bacana, que é, por exemplo, assim, se uma pessoa tem esquizofrenia e nasce nos Estados Unidos, que tem muitas drogas que eles usam para controlar esse tipo de coisa, ele vai ter um tipo de vida. Se ele nasce com esquizofrenia numa tribo na África, é capaz dele ser um guru. Porque ele conversa com os espíritos, ele conversa com coisas que não existem, ele traz informações que as pessoas não têm. Então, depende muito, e é bacana ver isso, porque você vê pessoas que têm depressão, que trabalham, produzem normalmente, isso não interfere na sua vida profissional. Então, acho que na sociedade a gente tem que repensar um pouco isso daí mesmo, porque tem espaço para todo mundo produzir, todo mundo ser útil. Eu tenho um amigo que tem esquizofrenia, e, cara, com 30 e tantos anos de idade agora, que ele se achou fazendo massoterapia. Está fazendo massagem, ajudando as pessoas, está encantado. Ótimo, perfeito, né? Super muito legal, bom. Super legal. É isso, mania de dança. Vamos lá. Footloose, século XV. E vai vir o Footloose 2, eu acho, né? Estão fazendo aí, acho que é a continuação. Tomara que não seja com Kevin Bacon. Senão vai ter que dançar de muleta. Ai, meu Deus.